Olá, amigos da Coalizão da Agroecologia. Meu nome é Moisés Savian, eu estou secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O nosso ministério é o responsável no Brasil por atender a maior parte dos agricultores, que são os agricultores familiares, povos indígenas, comunidades tradicionais, entre outros públicos que são da agricultura familiar. A agroecologia sempre foi para nós um tema central e importante da agenda do presidente Lula e também da presidenta Dilma. No entanto, nos últimos 6 anos, especialmente, nós tivemos um processo de descontinuidade. O nosso ministério foi extinto, ele foi extinto, e agora, no governo Lula, ele foi recriado. Então, essas políticas elas foram enfraquecidas e muitas delas paralisadas nos últimos 6 anos. Com a retomada do governo, retomam-se também essas políticas. O Brasil tem uma política nacional de agroecologia e produção orgânica que é pensada por uma comissão nacional que envolve os atores governamentais, mas também os atores não governamentais. Então, no Brasil existem dois conselhos, um de governo, onde se organiza a política pública, e outro com a participação social, onde se discute as diretrizes e se orienta o trabalho do governo. Então, o nosso esforço inicial é de reconstruir a política pública nacional de agroecologia e produção orgânica no Brasil. Mas quais são as políticas públicas que o Brasil promove para a agenda de agroecologia? Eu vou destacar 2 que eu considero as mais relevantes. Uma delas é a agenda de assistência técnica e extensão rural. O novo governo, o governo Lula, decidiu que toda a agenda, todo o recurso aplicado de assistência técnica e extensão rural será para a atividade agroecológica. Então nós temos hoje no Brasil uma agência chamada Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, que é quem promove a assistência técnica, e essa agência, então, recebendo os recursos do MDA, todas as chamadas públicas que ela realiza para contratar extensionistas e disponibilizar no campo são chamadas voltada para a agroecologia. Nós já tivemos chamadas, a primeira chamada lançada foi uma chamada para o trabalho das mulheres agricultoras. Vai ter mais uma agora sobre florestas produtivas, que engloba produção florestal e sistemas agroflorestais. Uma segunda política é a política de crédito rural, ou crédito agrícola. O Brasil ele tem uma trajetória histórica de oferecer crédito agrícola aos agricultores brasileiros em taxas de juro bastante atrativas. Para as linhas de agroecologia, produção sustentável, ou mesmo a linha de floresta, essas taxas de juros, nesse ano, elas são as menores que o governo está oferecendo. Então elas variam de 3% a 5% de juros ao ano. Então esses são estímulos que o governo brasileiro dá para se promover a agroecologia. Com relação ainda à assistência técnica e extensão rural, é importante destacar que parte do componente vem para a formação dos extensionistas, das pessoas que vão a campo prestar essa assistência técnica. E essa formação ela vem da universidade, do conhecimento universitário. O Brasil tem uma grande rede de universidades públicas, institutos de pesquisa federais, que é onde se promove esse conhecimento, mas também a nossa tradição é de valorizar os conhecimentos tradicionais, de valorizar os conhecimentos indígenas, o conhecimento dos agricultores. Então, a gente tem buscado cada vez mais buscar o conhecimento tradicional e também o conhecimento técnico para promover a extensão rural. Por isso, a necessidade de também se formar os extensionistas. Sobre aquilo que nos faz acreditar que nós vamos ter uma agricultura mais resiliente, de base agroecológica, eu gostaria de destacar 2 elementos. Um deles é que cada vez mais as mudanças climáticas estão mudando as suas caras, está dando a sua cara. São nos eventos extremos, na mudança do regime de chuvas. Então vai ser uma necessidade se consolidar sistemas produtivos sustentáveis e resilientes. E a agroecologia, enquanto uma ciência, uma prática, ela demonstra ter a capacidade de ter os instrumentos para fazer essa agricultura resiliente. Esse é um elemento. Um segundo é a questão mesmo da demanda maior
por alimentos saudáveis, da demanda maior por alimentos sustentáveis, pelo crescimento da conscientização dos consumidores. Então essas duas ideias força nos animam, né, a pensar. E no nosso caso do Brasil, o que nos anima também, né, é a possibilidade concreta e real de no nosso governo, no governo Lula, poder fazer com que essa agenda avance, né? São mais 3 anos de trabalho, o Brasil será a COP, né, daqui a 2 anos, queremos ver vocês, conhecer vocês pessoalmente também no Brasil e quem sabe antes disso, né? Fica aqui já o convite, então isso nos anima e nos dá esperança. Bom evento para vocês, né? Muito importante essas parcerias, essa relação que a gente estabelece, né, nesse grande movimento mundial da agroecologia. Esperamos nos ver em breve. Contem com o Brasil nesse avanço da agroecologia. Um grande abraço.